Fala, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos no vídeo hoje, rapaziada, trazendo aqui atualizações da semana pra vocês de modo geral. Então, nerfs e buffs, vamos que vamos, porque hoje o vídeo tá muito bacana pra vocês ficarem por dentro de tudo que tá acontecendo no Geliazito e os personagens que foram balanceados aí, pra vocês ficarem em dia com a gameplay de vocês, belezinha? Então já senta o dedo no like, simpatia pra amiga, volta, ligar Instagram, curte tudo quanto há, pra dar aquela moral pro Mano Blight. Se você não me conhece, eu sou o Mano Blight, é um prazer imenso ter você aqui, tamo junto demais, Deus abençoe sua vida e vamos que vamos. Se você está no celular, clica no botão hype aí pra ajudar demais, tá, conta o canal, e aproveita e vê todos os outros conteúdos aqui do canal, cara, tem muito conteúdo, tô trazendo jogos novos, e também aqui tem muito conteúdo de LA, inclusive voltei com nossa série de iniciantes do Sanji, tão aclamada por vocês, então confere lá, soltei o episódio 18 esses dias, em breve sai o 19, o 20 e assim por diante, que finalmente vamos adentrar e finalizar essa série, chegando ainda mais longe nos conteúdos, belezinha? Em breve também vão chegar novos conteúdos de LA, galera, voltados para o público iniciante e também para o público já late game, então vai ser bacana demais conteúdos, tanto de conhecimento de modo geral, posicionamento, outras dicas e tutoriais, mas também entretenimento de modo geral, belezinha? Então, se você também quer comprar, não posso deixar de falar, gema no precinho, um camarada, ajudar o Mano Blight, ajudar o canal, o link da Curse vai estar na descrição, quem puder dessa moral, agradeço do fundo do coração, beleza? E entre no nosso Discord que está na descrição também, que vai ser um prazer imenso ter vocês lá, bora trocar ideia, vamos que vamos, tem sorteio e outras coisas lá também que acontecem direto. Outra coisa, para não enrolar mais a gente começar o vídeo logo, né, que já passou um minuto aqui da introdução. Rapaziada, tô fazendo live toda segunda-feira na Roxinha, então confere lá, 19 horas, é nóis demais, belezinha? Conto com vocês lá. Então vamos começar aqui a falar sobre os informativos, vamos falar dos balanceamentos, mas antes, vamos falar que a equipe do GLA tá com vaga para gestor de tráfego, galera. Caso alguém se interesse aí, só vem aqui na área de vagas. Então já tá aí, essa é uma novidade da semana que acabou abrindo no dia 8. Ainda tá aberto, eles não falaram que foi concluído. Então você pode mandar no formulário aqui, falando suas informações e tudo mais, caso alguém se interesse por isso, tá? Então fique ligado aí. Caso alguém queira ou esteja procurando um emprego ou trabalhar com isso, ou pegar experiência na área, talvez seja uma coisa legal aí. Para mim, não é algo que eu quero. Se fosse de balanceamento ou de participar da equipe de teste, eu acharia até interessante. Mas para quem curte, tá aí, bem bacana. Então vamos falar aqui primeiramente sobre os informativos, depois vamos para os nerfs e para os buffs dos personagens, belezinha? Então vamos abrir aspas aqui para o nosso querido Rayleigh, falou aqui pra gente. Bom dia, pessoal. Então o que foi implementado pra gente foi: implementamos algumas melhorias no sistema que gera as rotações automaticamente, ou seja, aqueles baúzinhos que vem a cada sexta-feira, né, troca, e segunda-feira a partir das 3 horas eles revelam lá no Instagram e também no Facebook do jogo, tá, galera? Então, para assegurar que um personagem não fique mais do que 10 semanas sem aparecer em rotação, ou seja, 10 semanas são 2 meses e meio, ou seja, eles querem mudar para que todos os personagens apareçam no máximo até 2 meses e meio novamente. O que é muito bom, porque realmente às vezes ficaram muito tempo, era meio que aleatório o tempo que o personagem ficava. Então isso aqui vai ser muito valioso. Pra mim, ele já podia lançar mais um, cara. Acho que pra mim já podia ter mais uma rotação extra. Inclusive essa rotação extra talvez ter 3 Mugiwara. Acho que seria bem interessante ter um baú extra que só tem Mugiwara. Acho que ia facilitar muito a rotação e principalmente a aquisição de TS hoje em dia. Até porque TS não são meta mais, já foram, hoje em dia são só uma utilidade, ou tem funcionalidade boa ali, alguns, né? Outros nem tanto. Então acho que seria interessante. Ou até um terceiro baú de 3 handle também, para ter mais variedade, porque sempre só 2. Eu pelo menos acho que seria bem-vindo demais isso. Comentei o que vocês acham, se essa ideia é boa ou não, família. Fizemos diversas melhorias no sistema de correio, incluindo a possibilidade de itens enviados pela equipe de desenvolvimento, com poções de experiência, ignorar o limite de itens da conta. Então, bom demais. Aumentando a chance de aparição de notificadores vermelhos no Boss Rush. Interessante para quem gosta de fazer. Então depois comentei aqui como é que tá sendo essa experiência, galera, pra galera que já tá fazendo os Boss Rush no hardizado aí. Reduzimos o custo base de reparo dos itens no NPC e removemos o sistema de desconto temporário aplicado aos conteúdos do update. Com o resultado, o custo de reparo desse conteúdo aumentou em aproximadamente 50%, né? Então tá aí, bom e ruim ao mesmo tempo, né, que aumentou o custo 50%, mas aí no NPC ficou mais barato, o custo base, né? Então interessante, mas aí de modo geral os conteúdos agora você paga mais caro um pouquinho no reparo do que já estava pagando. Pelo menos não foi 100% de aumento, foi só 50%, a facada foi um pouquinho menor aí, mas complicado aí pra galera que tá começando a fazer no hard, então só dá-lhe. Adicionamos itens de crédito do barco 4 na doca de Kokoyashi, bem interessante, vou ajudar a galera a fazer desde lá o barquinho 4, bom demais. Alteramos na tumba de alabasta, aumentamos a chance de drop de lockpicks, muito bom, cara, ó, graças a Deus, cara, era muito chato ficar matando satinho pra dropar lockpick, finalmente melhorar isso aqui, cara, ó. Aumentamos de 10 para 16 segundos o tempo de spawn do rato da alavanca secreta. Bom, para dar um tempinho a mais, bom também. Reduzimos de 60 para 45 segundos
O tempo que o jogador precisa permanecer pulando entre os pilares da parte da tumba para liberar a alavanca secreta é bom demais, cara. Vai ajudar bastante gente. Tinha muita gente que perdia nessa hora, cara. Porque ficar 1 minuto lá pulando era chatão e às vezes a pessoa perdia na bobeira ali, cara. Por um deslize e acabava perdendo. Então, aí reduzindo as chances vão por 15 segundos aí, vai melhorar bastante. A armadilha do ouro agora demora um pouco mais para alterar o estado do olho. Isso aqui, eu acho que essa armadilha já era bem fácil, mas bom, deixou mais dinâmico, mais fluido, né? E em relação à tumba de Ledengarden, remove a necessidade de pular na diagonal para concluir a parte da alavanca secreta aí, ó. Bom, isso aqui, cara, já facilitou a tumba em 1000%. Não, meu amigo, isso aqui deixou a tumba no modo easy. Top, bom demais, aleluia, amém. Tô falando, galera, porque eu faço tumba. E, cara, esse pulinho te perdi a run inteira. Aí você pegava um desafio fácil do espelho. Aí você ia lá e errava esse pulo. Nossa, o que subia de raiva, meu amigo. Mas tá bom, bom demais. Que é mudança bem-vinda, tá? Outras mudanças em relação ao balanceamento agora. Na SMH das Kuja Pirates, né? Aumentamos a vida da Marguerite no modo hard da SM Kuja Pirates. Então, tá aí. No caso aqui falou modo hard, ou seja... vale para os 3 modos, né? Solo, duo ou trio, tá? Então fica a mudança para ter, como não especificou qual modo foi, então vale para os 3 modos, tanto solo, quanto duo, quanto trio. Em relação ao Hassan, né? O boss semanal Hassan, ajustamos a parte do mapa que envia o Hassan, posicionando armadilhas em locais de difícil visualização. Então é tipo aqueles cantinhos das montanhas que ela ficava só quininha da armadilha aparecendo. Então, é bem interessante que esse cara realmente às vezes podia te fazer perder no final da partida por ele ter uma armadilha no local que você achou que não tinha, acaba pisando ali. Então, bem interessante. E, cara, esse aqui é bom, por mais que pareça algo simples, galera, faz toda a diferença para quem faz os conteúdos aí. Amazon Lily, reduzimos em 20% o dano da Kuja Commander e 10% da vida da Kuja Commander. Ou seja, facilitando pra galera que upa solo aí, pra poder matar ela solo. Muito bom, bem-vindo demais. Pra galera que tá rushando os levels 140 dos personagens, top. Kuragana Island, reduzimos em 10% e em 20% o dano de Umandrill Alpa. Então tá aí, só dá-lhe. E no Sabaug Archipelagos, né, nosso querido Sabaud, reduzimos 20% dos danos dos seguintes inimigos: Marine Commander, Elite Bounty Hunter e Pirate Captain, tá? 3 principais aí, personagens que a galera fazia para dar upada também. Então, bem interessante. Agora bora pro balanceamento, que eu sei que é o que vocês querem ver. Mas antes, vou falar dos sets especiais, que teve mudança no do Lau, do Kid e do Hawkins também. Tá? O do Lau e do Kid são drops dos boss semanais. E o do Hawkins, para quem não sabe, é de eventos, tá, galera? Tipo 3D2Y, Fish of Love, entre outros, belezinha? Então, vamos lá falando um pouquinho do Lau. Caso você tenha duas partes... vida necessária para aumentar o bônus de ataque ativo aumentou de 80 para 90%, ou seja, o bônus de ataque ativo, tá. Então, rapaziada, é um nerf, podemos dizer assim, né? Porque agora você tem que ter a vida praticamente 100% full para dar o dano extra com 2 partes, e com 5 partes você passou de 75 para 85, ou seja, foi um nerf aí que prejudicou um pouco de certa forma, né? Porque os caras vão ter que jogar muito mais tryhard. Mas para quem já tá experiente com isso, já tem essa noção, né, tem esse conhecimento, acho que não vai prejudicar tanto. Mas fica aquilo, né? O cara vai ter que ficar mais ligeiro ali e tudo mais. O que era, por exemplo, o mínimo antes, né? Vamos falar assim, que era 80%, né, agora vamos dizer que tá entre, né? Ele tá entre esses dois para 5 partes. Então, tipo assim, quem só tinha 2 vai ter que reacostumar aí. Mas nada que eu acho que vai impactar tão prejudicial, mas é algo sim que a galera vai ter que reaprender, talvez melhorar a questão de posicionamento, mecânica e tentar desviar e tomar o menos de dano possível, né? Em relação ao set do kit, agora tendo 2 partes, você necessaria vida necessária para receber bônus de defesa aumentada de 40% para 60%, tá? Então, muito bom. E isso aqui, cara, é muito bem-vindo. Pra mim, isso aqui do kit é essencial, cara, porque pra mim isso não faz muito sentido, véi. Porque, tipo assim, beleza, você só recebeu o bônus de defesa do set do Kid caso você tivesse muita pouca vida. Só que pra tanque isso é horrível, cara. Você tem que tentar apanhar o menos possível, vamos falar assim, né? Porque qualquer classe, suporte, DPS e o tanque, né? Então, ele era meio que inútil, podemos dizer assim. Agora, tendo com mais, cara, vai melhorar muito. Então, esse benefício muito bem-vindo do set do Kid. Em relação ao set do Hawks, tendo 2 partes, a duração dos buffs aumenta de 3 segundos para 5 segundos. 2 segundos a mais de buff aí, o que é muito bom e pode ajudar demais, tá? Muito bom o set do Hawks, cara, muito bem-vindo a essas mudanças aí que são aplicadas. Agora sim, vamos à parte que todo mundo quer saber do vídeo, que são os nossos buffs e nerfs. Vamos começar pelo nosso querido Bartolomeu Kuma, nosso querido homem brabíssimo aí, pai de família, brabo demais, lendário. Então vamos lá, Bartolomeu Kuma. O Pad Hall teve o poder PVE aumentado de 26 para 30 e o Vanish teve o poder PVE reduzido de 60 para 20, ou seja, um poder
bastante reduzido, né? 40 de poder de redução, bastante coisa, né? Mas tem que se ver na prática. Mas tivemos um aumentinho aqui de 4, então interessante. O Vanish agora como consegue sumir com todos os bosses, exceto os World Boss gigantes e mecânicas específicas. Então, bem interessante, por isso que reduziram, cara. Vanish, pra quem não sabe, é quando ele dá porrada, o bicho desaparece. Então, por isso que reduziu o dano, galera. Porque agora teve essa mudança aqui de bosses também. Caso seja usado em um boss, ele cairá no mesmo local onde desapareceu. Muito interessante, por exemplo, você tá fazendo um boss lá de raid, você pode usar, o que é bem interessante. Reflect Power, limite de dano refletido aumentado de 15 para 20% de vida máxima do Kuma, né? Porque pra quem não sabe, galera, se o Kuma tomasse um dano maior do que ele tinha de vida, ele morria do mesmo jeito. Agora, isso aqui vai ajudar ele a ter um pouco mais de chance de sobreviver, ou a pessoa sobreviver caso erre o cálculo de quanto que ele pode tomar de dano ou não. Vegapunk Laser, que é uma das ultimates dele, teve o poder PvE aumentado de 70 para 80, e o Urshock teve o poder PvE aumentado de 100 para 120, cara. Mudanças muito interessantes mesmo para o nosso querido Kuma, o que pode fazer ele voltar a ser bastante usado, principalmente quando se trata de Wanted Pirates, galera. Tudo bem que o Wanted Pirates ali, a maioria das coisas são relacionadas também ao PVP, se eu não tô viajando na maionese. Pode ser que você estiver, mas se não me engano, não tô não. Acho que é esse mesmo, PVP. Então nem tanto vai ajudar lá, mas de modo geral é uma mudança que vai ser muito bem-vinda, cara. E pode fazer o Kuma voltar aos holofotes que estava tanto tempo longe, né? Vamos falar do nosso querido Jinbezada, nosso mentor aí. Kakura Kasa Gawara Senken. Diminuímos a intensidade do efeito da habilidade, ou seja, na ultimate do nosso querido Jinbe, né? Que treme a tela, teve uma diminuição, porque eu imagino que muita gente já teve tontura ou enxaqueca aí, ou até talvez possíveis ataques epiléticos, infelizmente, dessa skill, que realmente é uma skill que pode dar tontura pra muita gente. Inclusive eu já tive, galera, tontura às vezes. Não me dá sempre, não me dá sempre, mas eu já tive, então é complicado. Ainda mais as pessoas podem estar meio enjoadas ali, sei lá, a pessoa tava rodando, ou foi correndo, sei lá, aconteceu alguma coisa, podia dar algum problema. Então bem interessante mexer aí. Mas é uma mudança simples, né? Vamos falar do nosso querido Luffy TS, nosso querido Luffy. Então vamos lá, Wiggly Bazooka, né? Teve o poder PVP aumentado de 22 para 24. O Hawking Gatling teve o poder PVP aumentado de 10 para 12. E o Gom Gom no Rocket teve o bônus de 100% de defesa substituído por 30% de RDF. Cara. Achei ruim, tá? Preferi o 100% de defesa do que os 30% de RDF. Aí eu teria que fazer o cálculo para ver se está compensando a substituição. Mas acho que isso aqui não compensa não. Esse 30% de aqui eu acho que não. Mas eu tenho que ver certinho se daria na mesma ou não. Mas acho que eu ainda preferia a versão antiga. Mas vamos ver como é que vai ficar, né? Gom no River teve o poder PVP aumentado de 30 para 35. E o Giant Pistol teve o poder PVP aumentado de 40 para 45. Então, de modo geral, bastantes buffs aí em relação ao PVP do Luffy TS. Provavelmente vai sim voltar a ser picado nos GVGs e em outros conteúdos com mais frequência. Então vale a pena ficar de olho para você aí que curte o personagem, utilizá-lo no PVPzinho. Agora vamos falar do nosso querido Silver Rayleaf, nosso querido Rei das Trevas, o nosso querido cachaceiro de plantão aí. O Slash agora teve o seu poder PvE reduzido de 22.5 para 20.5. O Hades Strike teve o poder PvE reduzido de 38 para 36. E o Bolshohuken Haki teve o poder PvE reduzido de 50 para 40. E o Kankebushi Haki, duração do escudo reduzido pela metade em instâncias PvE, ou seja, nerfar o nosso velhinho. Não vou dizer que é o velhinho favorito, que o nosso velhinho favorito é o querido Gatsby, mas nerfar o nosso velhinho aí. E o homem, o nosso querido agiota, tá aí complicado, tá em situação talvez crítica. Que tá bem forte ainda mais, o menino tá quase entrando na situação de estar andando de muleta. Então, galera que tem o Rayleigh, comenta por favor que eu não tenho um boneco. Então, comentei por favor que vai ser um prazer e muito bom ter informação de vocês que usufruem mais do boneco aí, belezinha? Vou falar da nossa querida filha do Shanks, a Uta, I Am Invincible. Agora consegue arremessar bosses como o Mihawk, é o Kishikizaru e outros. Bem interessante, reposicionando vários bosses, o que abre uma margem muito boa para raids, por exemplo, serem utilizadas. Então, interessante ela poder ter essa disponibilidade agora para a gente poder usar ele. Princeton's Giant Spear teve o poder PvE aumentado de 26 para 28. E o I Turn You Into a Song teve o poder PvE aumentado de 50 para 55. Então, foi bufada a nossa querida Uta, galera. Galera, os menus Utas aí, comentem por favor
para saber como está a bonequinha. Galera que tem a outra 5 estrelas, principalmente, que usa bastante ela aí, belezinha? O nosso querido Zorro Sola Tessizada teve modificações também. Então, o Samon teve o poder PVP reduzido de 18 para 16 de poder. E o Regoku Onigiri teve o poder PVP reduzido de 40 para 35. Então, nerfaram o nosso menino Zoro. Os men Zoro chora nesse momento, infelizmente. Saudades, Zorão. Mas ainda com certeza vai estar muito forte, que o Zorro é monstro. O Zorro não tem muito o que fazer. O Zorro, o bicho é muito bom, cara. Basil Hawkins, Wild Cards teve o poder PVE aumentado de 22 para 25 e o Scare teve o poder PVE aumentado de 50 para 60. Bem interessante, buffizada no PVE aí em duas habilidades do nosso querido Hawkins. Comentem aí, galera, principalmente você, nosso querido Lostizado aqui, é Mono Man Hawkins, o homem diferenciado. Comente caso você veja esse vídeo Lostizada para saber como é que tá o menino Hawkins, hein, por favor. Belezinha? Brookizada, vamos falar do nosso querido esqueletinho favorito dos mares, nosso músico, a musa do verão dos queridos Mugiwaras. Vamos lá? Prelude ao Feel Fair teve o Self-Stun reduzido de 96 milissegundos para 840 milissegundos. Uma redução aí de 120 milissegundos, bem interessante e vale a pena aí verificar como é que vai ser, mas na prática, não sei, depende aí. Tem que ver realmente para ver se vai valer, se foi uma mudança boa ou não. Prelude, essa mesma skill teve o poder PV aumentar de 10.5 para 12, ou seja, um aumento de 1,5%, quer dizer, 1.5 no seu poder PVE, belezinha? O Lightning Boss Rush teve o bônus de 100% de defesa substituído por 40% de RDF, tá? Gavolt Bond Avante teve o poder PVE aumentado de 50 para 55, tá? Então, Brookizada teve balanceamentos e buffs aí em suas skills bem interessantes e bem legal também. Vamos falar agora da nossa querida Hina, provavelmente a marinheira mais famosa aqui do joguinho, pelos players, né? Não tô falando que ela é mais famosa do anime em si, mas fala no jogo que acho que provavelmente ela, dos marinheiros, ela é a mais usada. Ela, o Aokiji, acredito eu, e o Drake, tá? E lógico que o Garp, né? Mas tô considerando os marinheiros, não os brabos do rolê, né? Vamos lá então da Brawler Combo, né? Teve o poder PVE aumentado de 9.6 para 10, ou seja, 0.4 aí de aumento no seu poder PVE. O Avase Bowery teve o tempo de recarga reduzido de 50 para 45 segundos. O Hayakago teve o tempo de recarga reduzido de 50 para 45 segundos. E o Kurukade teve o poder PV aumentado de 40 para 45. Ou seja, nossa Hina foi bufada no nosso querido PVE. E a menina vai estar monstruosa. Você pode ter certeza que ela já era muito usada. Agora vai ser mais ainda. Tanta gente eu sei que quer comprar a arma da Hina e nunca tem no mercado, na loja lá no market vendendo. Rapaz, isso aqui só vai fazer a galera querer ela ainda mais. Então, foi bufadaça aí no PVE. Então, os Menhina, comenta aí. Bora que bora. Vamos falar do nosso querido Jesus Burgs, o homem da fruta da força. O Elbow Drop teve o poder PVP reduzido de 30 para 25. O Pile Driver teve o poder PVP reduzido de 18 para 15. E o Atomic Leg Drop teve o poder PVP reduzido de 70 para 50. E o Atomic Leg Drop teve duração da lentidão causada pela habilidade reduzida de 6 para 4 segundos, belezinha? A Jerry Bonnie Car... tá, esse aqui é a super arma da Bonnie. Deixa eu comentar um pouquinho dos Jesus Bugs. Então tá aí, foi nerfado no PVP o nosso querido Jesus Bugs. Pra galera que jogava aí, comenta por favor, que eu vi que ele realmente estava sendo bem utilizado no PVP ultimamente. Então comenta, porque eu gosto de ver e saber a opinião de vocês também. Jerry's Bonnie, vou falar sobre a Carnona da Bonnie, que é a arma dela, né? O que teve de mudança na arma dela? Na skill Umberled Power, teve o tempo de recarga aumentado de 60 para 70 segundos. A redução de ataque diminuído de 60 para 40 segundos. Então a redução de ataque que ela aplica, né, foi de 60% para 40%. E a RDF da habilidade aumentou de 35% para 50%. Então, interessante, algumas mudanças, meio que um balanceamento e nerf misturado, né? Não foi um super buff, então vamos considerar só um balanceamento. E teve nerfs aí na sua skill, galera, na sua arma, o que é bem triste, né? Porque, pô, é uma arma, cara, deveria manter do jeito que tá. Afinal, você gastou uma fortuna ou teve a sorte de dropar, então acho que armas tem que ser fortes mesmo, não pode ficar toda hora nerfando e mexendo igual a equipe fica fazendo. Mas a Bonnie sempre tem dessas, né? Elas tomam nerf, buff, tomam buff, 3 nerf, buff, 3 nerf. É meio que assim, a Bonnie tá sempre ali no topo e ao mesmo tempo no meio termo, que ela sempre é mexida toda hora. Vamos lá, fala do nosso querido Luffyzão. O Gomu Gomu no Bazooka teve o poder PVE aumentado de 36 para 38. O Gomu Gomu no Gatling teve o poder PVE
aumentado de 8 para 10. E o Gomu Gomu no Ono teve o poder aumentado de 50 para 60. O Jet Pistol também teve seu poder aumentado de 24 para 26. E o Gatling teve o poder aumentado de 10 para 12. Todos os PvE, galera, então teve bastante buff no PvE dele aí, tá? Cara, o Luffy bem interessante, pode se voltar a ser utilizado ali com mais frequência em alguns conteúdos PvE, principalmente para os iniciantes, galera que tá upando aí seus primeiros personagens, pode ser um bom personagem nesse período agora de estar se começando o jogo com 4 estrelinhas ali para estar fazendo um conteúdo bem legal, bem bacana, eles voltarem a dar olhos pro Luffy, que a gente sabe que antigamente era um dos melhores personagens para se começar do jogo, e hoje ele tá bem ali no meio termo, tá morno, não tá nem bom demais, nem ruim demais, então bem bom aí ele tá recebendo esse balanceamento. Acredito, é o nosso protagonista, que pra quem não sabe, seria brasileiro se ele tivesse alguma nacionalidade que não japonesa, né? Na história do anime, segundo o nosso querido grande gênio Oda. Belezinha? Vamos falar da nossa Nami agora, nossa querida ruivinha dos mares e navegadoras dos Mugiwaras, tá? Aumentamos a recuperação de energia de 3 para 5 em instâncias PvE. Cloud Tempo Self-Stun reduzido de 900 milissegundos para 770 milissegundos, ou seja, uma redução de 230 milissegundos aí, quer dizer, 230 não, 130 milissegundos aí, bem interessante. O Thunderbolt teve o Self-Stun reduzido de 1235 milissegundos para 1125 segundos, ou seja, uma redução de 110 aí, milissegundos, bem interessante, pessoal. O Rain Tempo teve o Self-Stun reduzido de 1215 para 1005, o que bem interessante aí, teve redução também de, no caso, 110 também, milissegundos de redução, bom demais. E o Thunder Lance teve o poder PvE aumentado de 50 para 60. E Fate Magana teve o poder PvE aumentado de 85 para 80, quer dizer, 90. Então, bem interessante, bem interessante. E mais um Mugiwara bufado aí pro nosso querido PvE. Inclusive, temos o terceiro, né? A Robin também vai ser bufada, já vou falar pra vocês o que melhorou nela. Então, galera, comentem aí pra galera que joga de Nami pra saber como está ela. Acredito que deve estar muito boa e muito interessante de jogar com ela também agora. Robin, o Current Flare teve o Clutch, né? O Clutch, em relação ao Clutch, teve o poder PvE aumentar de 35 para 55, ou seja, 20 de aumento no poder da habilidade, que é muita coisa, pessoal. Então, caraca, o bichinho deve estar gigante, né? E é interessante esse aumento, porque a Robin é um dos personagens que mais tem animação lenta, acho que depois do Ace do jogo, se não tiver mais animações lentas do que o do próprio Ace, tá? Então, é interessante ela ter um daninho a mais, porque realmente ela, às vezes, não dá tanto dano. Já a TS é bem interessante, né? Mas a gente tá falando aqui da pré, né, no caso. Cianflor, Campo de Flores PvE aumentado de 23 para 28. Cianflor Delpinion teve o poder aumentado de 65 para 70. Ou seja, buffizada na nossa Robin, muito interessante. Então vamos lá falar do Scratman Apo, a tonfas do Apo, né? Que no caso é se referindo à arma do Apo, para quem tem arma que vai essas mudanças aqui, tá? Então se você não tem arma, não se preocupe. Então vamos lá para a arma do Apo. Enic Music, alteramos a cor do efeito da habilidade. Enic Music, o dano causado pelo primeiro tique aumentado de 10 para 15 vezes. E Follow the Beat, a duração do atormentamento aumentada de 1 para 2 segundos. Muito bom, então recebeu um buff a arma do nosso querido Apo. Smoker, White Snake, agora provoca inimigos. Oh, legal, muito bem-vindo demais esse aqui, cara. Vai melhorar muito o agro do Smoker, cara. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo, cara. Bem bacana, pessoal, essa melhoria aí pro Smoker. Então, falando do nosso querido cabelinho vermelho, nosso Power Ranger Red da família Vinsmoke, que eu acredito que aqui a galera tenha amor e ódio com essa família, afinal, eles fizeram o que fizeram com o nosso querido Sandizado, nosso querido melhor cozinheiro dos mares. Vamos falar então dele em relação ao poder da PVP da Ride Switch Jet Boots, né? Teve o poder reduzido de 35 para 30 e High Switch Protection teve o poder PVP reduzido de 20 para 15. Então, teve nerf em relação a essas duas skills no PVP do Itid, galera. Galera que joga de Itid, comentem aí, por favor. Vamos falar agora do nosso querido outro Vinsmoke, agora do Yonji, o tanquizada da família. Vamos falar aqui sobre as habilidades. Novas habilidades. Witch Cap, invulnerável de 3 segundos. Rocket Protection, Rock Throw. Aí, então, teve mudanças aí em relação a o Vinsmoke, onde o Rock Throw, a habilidade agora não concede mais invulnerabilidade. Então, tá aí, mudança. Rock Throw Self reduzido de 2.800 para 675 milissegundos, uma diferença bem drástica, né? Mas agora faz sentido, né? Porque foi reduzido.
porque a habilidade não dá mais imune. Ou seja, se ela não dá mais imune, não tem porque ele ficar aquele tempo todo parado, segurando a pedra. Então realmente faz sentido essa redução total aqui, né? Tempo de recarga reduzido de 20 para 15 segundos. O poder PvE reduziu de 44 para 34. E o poder PvP dessa skill reduziu de 20 para 14, tá? E a duração da lentidão causada pela habilidade reduziu de 4 para 2 segundos. Então, bastante modificação em relação a skill Rocket Throwaway, tá? Agora, falando da Mechanical Hands, custo de energia reduzido de 30 para 20, tá, pessoal? Então, teve uma redução aí. E o Medical Hand, para os aliados, agora a habilidade concede 20 de velocidade de movimento durante 15 segundos. Muito interessante isso aqui, tá? Tempo de duração do escudo aumentado de 10 para 15 segundos. Porcentagem do escudo aumentada de 10% para 15%. E tempo de recarga aumentado de 30 para 40 segundos. Então tá aí bastante mudanças em relação a essa skill que acho que são muito bem-vindas, tá? Witch Howl. Duração do aparelho reduzido de 3 para 1.6 segundos em instâncias PvE. Mechanical Hand, custo de energia reduzido de 30 para 20. E o Witch Dalton, que hoje agora consegue arremessar bosses como Mihawk, o Kizaru e outros. O que faz sentido, né? Afinal, ele teve essa mudança também nessa skill bem depois, também igual a Uta, de poder arremessar, pegar mais inimigos ao mesmo tempo. Então faz sentido ele também receber essa modificação aqui. Belezinha? Vamos falar agora dos três últimos, Don Krieg, Gedatsu e Nefertari Vivi, pessoal. Vamos lá então. Ami, tempo de recarga aumentado de 25 para 30 segundos. E Kenzo Manto, tempo de recarga aumentado de 30 para 35 segundos. Então, Don Krieg recebeu o nerf em suas habilidades aí, tendo o cooldown de ambas aumentado em 5 segundos, beleza? Vamos falar do Gedatsu, então. Swamp Bomb, poder PvE aumentado de 5.5 para 6. E Swamp Bomb teve também o poder PvP aumentado de 5 para 5.5. Bem interessante o aumento de 0.5 aí, tanto no PvE quanto no PvP, nessa habilidade. A Numakumo Burger teve o poder PvE aumentado de 33.5 para 4. E o Numa Jet Punch teve o tempo de recarga reduzido de 60 para 55. Então, Gedatsu recebeu buff em suas skills aí, top demais. Vamos falar da Vivi agora, da nossa querida Mugiwara Reserva. Vamos falar sempre que ela não faz parte diretamente do bando, né? Mas também faz parte. Kujaki String Boomerang tem o poder PvE aumentado de 9 para 10. A Kujami Strike Slash, área de efeito aumentada de 1 por 5 para 3 por 5. E a Kujami Strike Slash também teve o poder PvE e PvP modificado. O poder PvE aumentou de 29 para 30, ou seja, 1 de aumento, enquanto o poder PvP reduziu de 29 para 20, tá? E a Kujaki Spin teve o poder PvE aumentado de 15 para 18, tá? A Monte Karui em instâncias PvE agora concede 80% de RDF enquanto estiver subido no Karui. Karui pode poder PvE aumentado em 60%. Caraca, Karuzão buffizado. Agora é o Pato Donald virado no Jirai, meu filho. Sou Pato Saiyajin, Karui agora, cê é louco. Mas tá, galera, todas as atualizações feitas pra vocês. Comentem, por favor, o que vocês acham, se vocês gostaram ou não das mudanças que foram feitas e realizadas aqui. Quero muito saber a opinião de vocês, muito saber, principalmente para as pessoas que gostaram aí das modificações que foram feitas, belezinha? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, manda pra tia, pra amiga, pra Telegram, Instagram, curte quanto atuar, para dar aquela moral. E acompanhe sempre o canal, que sempre faço vídeos de buffs, nerfs e entre outros conteúdos. E tem muito conteúdo vindo, como falei pra vocês. Não percam, que essa semana ainda vai ter bastante conteúdo de GLA pra vocês assistirem, tá bom? E vamos que vamos com tudo. Vou ficando por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Falou e fui!